Olá, meus amores! Nossa, que delícia estar aqui com vocês! A gente tá chegando já no finalzinho desse ano. Ai, ai, ai! E aí, sexto ano? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu estou ótima. E você, Karen? Como você está? Oh, good! Que coisa boa! E tô aqui, né? A Karen, né, está fazendo a tradução para o idioma dos sinais, brasileiro de sinais. E eu estou aqui com Vilma, para a gente falar um pouco sobre o ciclo natalino. Oi, Vilma! Oi, gente, bom dia. Que coisa boa, né? Essa época é tão boa, né, Gini? Ai, eu gosto eu adoro. Muito. Eu acho que é a melhor época do ano. Eu curto bastante. Tem gente que gosta mais do São João, né? Outros gostam mais do Carnaval. Esse período natalino, para mim, é muito aconchegante. É muito gostoso, né? E hoje a gente vai falar sobre os folguedos cênicos desse ciclo. Professora, folguedos, sim, brinquedos, brincadeiras, folganças. Mas é teatral? Exatamente, porque ele tem tem todos os elementos do teatro, ele conta uma história, ele se relaciona e se comunica com o público. Então, sim, é um gênero, né, cênico, tá? A cultura popular, ela é cheia de folguedos, brinquedos e brincadeiras que tem características teatrais, tá certo? Então, por isso a gente chama folguedos cênicos. E do ciclo natalino, porque o mês de dezembro até o dia de Reis. Uma outra coisinha que é muito bom a gente falar de antemão, né? A gente sabe que com o advento do protestantismo, não é? Ou a religião católica, houve uma dissidência e surgiu uma nova egrégora religiosa. Então, muitos desses folguedos, a natureza, a base deles remonta à Idade Média, aonde apenas o catolicismo, né, no Ocidente imperava. E com o advento da cristandade, não é, todos esses elementos, eles chegaram através dos nossos colonizadores aqui. Se misturaram com os donos da terra, os nossos ancestrais indígenas, e houve uma outra etnia que foi roubada, não é, escravizada e trazida à sua revelia para trabalhar aqui neste país, né? E ninguém vem só, traz toda a sua ancestralidade, traz toda a sua cultura, seu jeito de falar, tudo, traz tudo. E misturou mais um pouquinho. E hoje a gente tem nesses folguedos essa base, muitos desses folguedos traz essa base, né, da igreja cristã, da igreja católica da Idade Média, com os brinquedos e brincadeiras e a sonoridade indígena e africana, ok? Então, vamos começar fazendo aquela leitura de imagem que a gente adora, né? Eu gosto, gente. Vamos ver uns personagenzinhos do Cavalo Marinho? Bora? E um banco super especial tocado por ninguém menos do que Mestre Salustiano. Fala sério. Bota na tela. Oi, não bate não, se bateu, quero. Se bateu, quero.
Isso acontece, né? Os pezinhos. São soldados da música. Bom, agora a gente vai falar sobre esse teatro primitivo, né, que utilizava acessórios exteriores, máscaras, figurinos, acessórios de contrarregragem, como ali a gente viu, né, a bexiga cheia e batida na perna porque ela faz a sonoridade, a orquestra, né, que nesse caso é o banco, e que eram comuns, e embora da mais simples forma concebível, né? Segundo Bertold, 2004, página 3, claro que eu tirei de um livro, de vários estudiosos, né? Essa pesquisa que eu trouxe para vocês, vários estudiosos da cultura, né? Da cultura brasileira. A imagem que vocês estão vendo aí, tchan, 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 é do pastoril. A gente saiu um pouquinho do cavalo marinho e veio ver agora as pastoras. Cordão azul, cordão encarnado, a Diana no meio, as contramestras. Nossa, a gente vai se aprofundar na próxima aula sobre isso, viu? Não esqueci não. Tô só aí, ó, dando spoiler. Bom, continuando. Aí, esse é o Bumba Meu Boi. Coloquei aí pra vocês também. Vamos fazer essa leitura de imagem? Joga na tela aí, pessoal. Esse é o Bumba Meu Boi ou Boi Bumbá, tá? Também outro folguedo teatral que vai além dos rituais religiosos, conta uma história, representa fatos verídicos ou não, né? E narra eventos históricos dos reis. Esse aí já é tem outro folguedo que narra eventos históricos de reis em batalhas e conquistas, inclusive sobre povos colonizados, não é? Por exemplo, no Reisado, que eu vou mostrar daqui a pouco a vocês. O Reisado, ele conta, né, as batalhas de mouros contra cristãos, enfim. Bom, continuando. Finalmente, o que é folguedo? O que é folguedo? Responde aqui no chat para a professora Vilma, quem sabe, quem não sabe. Ah, meu Deus do céu, eu vou responder. Vamos lá, o que é folguedo? Bota na tela. São festas populares que fazem parte do folclore brasileiro, envolvendo música, dança e teatro. Os folguedos são formados por aspectos culturais dos povos indígenas, africanos e portugueses. E ao longo do tempo foram sofrendo algumas mudanças e recebendo novas características. Inclusive a palavra folguedo, né, tem um sinônimo de folgança. Você pode encontrar ou folguedo ou folgança. Brincadeira, né? E para o folguedo propriamente dito, como Bumba Meu Boi e outras brincadeiras. A gente pode também chamar, não é uma brincadeira, mas é um folguedo, sabe? Folguedo, folgança ou brincadeira. Tanto é que as pessoas que participam se chamam brincantes, tá? O pessoal da orquestra, tocadores. Exatamente. Outra aí, vamos fazer essa outra leitura. Eu trouxe bastante figura para mostrar. Por exemplo, aqui, essa figura é do banco, tá? É o banco. O banco significa exatamente os tocadores, aonde os tocadores ficam, que eles vão dando o ritmo da apresentação de cada personagem do cavalo marinho, como a gente viu também logo no início, no primeiro vídeo. Nos grupos de folguedos, o que a gente vê são cenários. Veja só, por que chama folguedo cênico? Cenários, adereços, figurinos fáceis de serem carregados, lógico, né?
e montados também em qualquer lugar disponível para apresentação. Muitas vezes a própria rua ela é decorada para a encenação desse folguedo, fazendo a vez do cenário para que a encenação do folguedo aconteça, como no reisado, como na queima da lapinha, como no cavalo marinho. É bem assim, a comunidade toda, não só os grupos, eles preparam tudo para que esse ciclo seja realmente comemorado. Bom, folguedos teatrais do ciclo natalino, a gente vai agora fazer a parte assim mais teórica, né, no sentido da origem. Na origem, as comemorações festivas do ciclo natalino vêm da distante Idade Média, quando a Igreja Católica introduziu o Natal em substituição a uma festa muito antiga no Império Romano. Com o advento do Cristo, né? O Cristo era o objeto agora, o Natal surgiu, ou seja, a natividade de Cristo ficou no lugar, não é, de uma festa antiga que o Império Romano trouxe, que é a festa do deus Mitra, que anunciava a volta do sol em pleno inverno do hemisfério norte, né? A adoração a Mitra, que era uma divindade persa, que se aliou ao sol para obter calor e luz em benefício das plantas. Então, foi introduzida em Roma no último século antes de Cristo, tornando-se uma das religiões mais populares do Império Romano na época, né, gente? Mas, com o advento da cristandade, com o advento deste profeta super socialista, né, tanto é que ele marcou tanta época que se dividiu, né, as eras em AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Vamos lá. Curiosidades. O ciclo natalino, ele inicia-se na véspera de Natal, oficialmente, tá? 24 de dezembro e vai até Dia de Reis, 6 de janeiro. Temos vários folguedos natalinos como Pastoril, Bumba Meu Boi, Carvalhada, Chegança, né? Que fazem referências à noite da festa, né? À natividade mesmo, ao grande dia que Jesus nasceu. Desses folguedos, o mais tipicamente natalino é o Pastoril religioso, que vai mais mesmo assim mostrando a questão das pastoras indo homenagear o Cristo recém-nascido, que tem a sua essência na temática da visitação dos pastores ao estábulo de Belém, onde Jesus Cristo nasceu. Essa é a historinha que é contada através do pastoril. Vamos falar um pouquinho sobre cenografia dos folguedos, né? Eles geralmente fazem parte de toda a ambientação da festa. No caso das carvalhadas, a encenação da luta entre mouros e cristãos acontece numa área bem montada, decorada com cores azul e vermelho, dividindo a arena no meio. Essas cores sempre estão presentes na ambientação dos folguedos, simbolizando os partidos tomados pelo povo. Eu sou quando é pastoril, né? A gente diz, eu sou do cordão vermelho, eu sou do encarnado. No caso aqui da carvalhada, né? Não, ele é um cavaleiro azul, ele é um cavaleiro vermelho, né? Encarnado, como se chama. Então, todos esses folguedos, eles têm a cenografia, porque a história se conta através de uma cena, de cenas, né? A carvalhada, o pastoril, o Bumba Meu Boi. O Bumba Meu Boi é praticamente uma apresentação teatral, gente, com música, dança, provocação ao público, né? Então, realmente, por isso a gente, mais uma vez, reforçando, chama de folguedo cênico. Vamos aí mostrar aqui só essa leitura de imagem para vocês verem, uma carvalhada, né? A gente aí está mostrando nessas pinturas os torneios medievais, tá? As batalhas entre cristãos e mouros. Algumas vezes com enredo baseado no livro de Carlos Magno, um grande rei, né? E os 12 pares da França. Uma coletânea de histórias fantásticas sobre esse rei. Por que fantásticas? Porque a gente não sabe se são reais.
No Brasil, registram-se desde o século XII, né? E as cavalhadas acontecem durante a festa do Divino, nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do nosso país. E a questão das máscaras, a maquiagem, professora, que também é um elemento teatral. A máscara carrega um simbolismo que faz parte da essência de todo ser humano. A sua imagem, ela é duplicada entre tragédia e comédia, porque isso existe, as duas partes existem dentro de nós. É o símbolo do teatro. E há até quem defenda o nariz vermelho do palhaço, como a menor de todas as máscaras. Não, é só um adereço, um nariz. Mas, muitas vezes, as pessoas estão lá tímidas, estão sem falar. Ao botar apenas o nariz, se sentem tão confiantes que começam a interpretar, a falar melhor. Por quê? Exatamente porque as máscaras simbolizam uma persona, um personagem, algo que que vai comunicar ao outro, contar uma história, né? E eu adoro, assim, quando eu estou falando de teatro grego para vocês, porque veja de onde vem, minha gente, para chegar até os dias de hoje, né? O teatro, ele é antiquíssimo e faz parte da nossa vida, inclusive dos nossos folguedos, na nossa cultura popular. Falando um pouquinho de cultura, né? Aquela questão que a gente uma vez estava conversando, a gente conversou, acho que no 7º ano, Vilma, sobre essa questão da cultura, que não se chama mais folclore, né? Sim. É muito bom a gente contextualizar para os meninos, porque muitas vezes em alguns livros ainda vem a palavra folclore. E por que a gente mudou isso para a cultura popular? Pois é, Gine. Os estudiosos, né, os antropólogos, principalmente, que é a área do conhecimento, né, acadêmico que se debruça, né, sobre essa parte da realidade, digamos assim, né? Sim. Porque é algo que faz parte da vida das sociedades, né? Da sociedade. Então, no passado, quando vieram os estudiosos, né, que a antropologia ela surgiu no século XIX, né, uma ciência nova. Então, eles foram para o novo mundo, né, saíram ali da Europa para conhecer as culturas da África, as culturas das Américas, da Oceania, né, desses novos povos que para eles eram novos, né, mas que, na verdade já são povos antigos, né? Mas eles achavam que era novos. Veja, a visão do colonizador. Então, eles deram esse nome folclore, que vem de uma palavra inglesa, né? E que tem um sentido de inferioridade, como se essas culturas novas, né, fossem uma cultura inferior à grande cultura europeia, né, com todos os seus milhares de anos, né, de processo civilizatório. Então, eles tinham essa visão. E a gente tinha uma cultura que vem de raiz, né, da ancestralidade. Exato. Né? Esse chamado folclore ele tem esses elementos, né? E aí, depois, com o passar do tempo, o avanço, hoje os antropólogos discutem que não se deve mais chamar por esse nome, porque eles entendem que não são culturas inferiores, são culturas diferentes. Diferentes, não é? Diferentes. Então, é chamado hoje de cultura popular, ou cultura tradicional, ou, no caso do Brasil, cultura brasileira. Isso é maravilhoso. Cultura nordestina, cultura pernambucana, né? Isso. Vai se dando os nomes de acordo com... E com respeito. Com o respeito. Com o devido respeito. Porque não existe cultura superior, nem cultura inferior. Não existe cultura melhor, nem cultura pior. Né? Existem povos diferentes, ancestralidades diferentes, existe uma diversidade. E formas de fazer cultura diferente, porque dentro da cultura brasileira existe a cultura popular, como tem a cultura erudita. Né? A cultura pop, né? Que é a cultura de massa, né? Que está relacionada com a indústria cultural. Das mídias, com as mídias. Então, são formas diferentes de se fazer cultura.
Olha aí, pessoal, tá vendo que nem toda mudança é ruim, é respeito. Foi uma mudança que veio através do pensamento lógico de respeitar as diferentes linguagens populares, eruditas, porque muita coisa que para a gente é diferente aqui, para alguém de um outro continente, é a vida deles. Então, tudo tem que ser valorizado, né? Bom, vamos continuar. Esse adendo foi é imperioso. A gente precisa falar para vocês que não se chama mais folclore. Corrijam. É cultura popular, né? Cultura brasileira, cultura pernambucana, porque é um processo cultural. Continuando aí, vamos falar ali no cavalo marinho. Há 3 grupos de figuras humanas, tem personagens no cavalo marinho, no Bumba Meu Boi, na cavalhada, no reizado. Ou seja, gente, é um foguete teatral, tem personagens. O cavalo marinho, as figuras humanas, os animais, os personagens fantásticos ou sobrenaturais, né? Como tem o Diabo, o Mestre Ambrósio. Pronto, o Mestre Ambrósio é um dos personagens mais importantes, justamente porque ele é uma figura que sai com um saco cheio de máscaras para distribuir aos participantes ao longo do folguedo. Veja aí, né? Então, personagens, eles são essenciais num momento de apresentação teatral. Então, para se dizer, é um ciclo cênico, tem um personagem, tem uma história, tem um ambiente, tem ambientação, tem um adereço, tem roupa, entenderam? Por isso a gente chama de folguedo cênico, mais uma vez, só reforçando. Olha aí nessa leitura de imagem, gente, a apresentação, né, um momento que eu acho que essa é a dança... É a dança dos enamorados. Não é dos arcos, não? Ou dos arcos, dos arcos, né? Eles estão segurando os arcos ali, cheios de fita, né? Cheios de fita. Então, é a dança dos arcos, é o momento, né, da dança dos arcos. E aqui é o banco, olha, o banco tocando e a apresentação é feita de frente para o banco. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Folguedo típico da Zona da Mata de Pernambuco, Agreste da Paraíba. Segundo alguns pesquisadores, o cavalo marinho seria um tipo de versão brasileira da comédia dell'arte. Os grupos de cavalo marinho estão concentrados na pequena região, por Condado, Aliança, Ferreiros, Camutanga, Itambé, Goiânia, por aquela região, né? Tem vários grupos e grupos maravilhosos nessa região. Já que a história da brincadeira gira em torno da relação conflituosa, né, entre Mateus e Bastião, esses são os únicos personagens que não saem de cena. As cenas acontecem de frente para o banco dos músicos e as figuras entram na roda de samba, chamado roda de samba. Muitas vezes essas brincadeiras tocadas, né, o agito, cada personagem tem uma dança diferente, né, mostrando a sua personalidade. Mas a brincadeira é um samba. Ali a gente vai tocar um samba ali. E não significa o gênero samba, né? O gênero musical samba, que nasceu no Rio de Janeiro e tal, com toda aquela... Não, é a brincadeira, chamada também de samba. É interessante isso na cultura popular, que eles têm como se fosse um jargão próprio, né? Exato. Um vocabulário próprio para falar cada coisa. Né? E eles se referem a dançar os folguedos como samba mesmo. Como samba, vamos sambar um maracatu, vamos sambar um cavalo marinho. Exatamente. Eu acho interessante isso. Eu achei fantástico, minha gente, é uma particularidade, uma singularidade. Eu amo a singularidade da nossa cultura, minha gente, sou apaixonada. Bom, eu agora vou passar um resuminho do cavalo marinho para vocês, que foi esse folguedo que a gente mais falou hoje, né? Aqui, ó, vamos ver? Esse documentário é muito bom para vocês verem de novo. É uma forma de expressão que desenvolve a dança, o teatro popular de máscaras, a música, a poesia, a louvação, o ritual e o canto. Com variados sotaques,
Trata-se de uma tradicional brincadeira brasileira que conta muitas histórias sobre o cotidiano, real e imaginário, do universo canavieiro pernambucano. Seus brincadores rememoram que o cavalo marinho nasceu nas senzalas, entre os negros escravos que vieram da África. Isso vem de muitos anos, porque na época que Batista me disse, o fundamento de cavalo marinho tem mais de 400 anos, aqui no Brasil. Na época, antes dele morrer, ele estava com 460 anos de fundação. Assim ele explicava a mim. A origem do cavalo marinho, ela veio da senzala de... Olha aí, a roda, né? Essa brincadeira, os brincantes, eles vieram das senzalas, né? Então ele está muito imbuído da nossa cultura africana, da cultura africana que foi, né, roubada de África para cá. Aqui a gente tem, nessa outra leitura de imagem, muito legal, que eu coloquei imagens para vocês aguçar, né, um pouquinho a curiosidade de vocês. Joga aí na tela, por favor, pessoal. Olha aí o reisado. São os Reis Magos, indo homenagear, conta a história exatamente, focada nos Reis Magos que estão indo homenagear e levar seus presentes ao Cristo, né? A queima da lapinha, que nós vamos falar na próxima aula. Isso! Olha, já tô dando spoiler, gente. Próxima aula, aguardem, que vai ser pastoreio e queima da lapinha, tá? E a gente vai falar de um pouquinho de presépio. Encontrei um vídeo massa, assim, pra gente fazer um mão na massa. Olha aí, pastorio e atividade. Junte com o seu professor ou professora, né, juntamente com eles, pesquise os folguedos natalinos, escolha um e ensine juntamente com toda a sua sala. Entre nesse samba, nessa brincadeira, né? Vamos nos despedir? Foi uma delícia a aula. E a próxima acho que vai ser melhor ainda. Tá ansiosa para a próxima aula. Já dei os spoilers, passei lá as videozinhos que vão estar lá de novo. Karen, tchau, meu amor. E até a próxima aula. Beijos. Tio Lu.